Eu sou Vanessa Garcia. O título da nossa pesquisa é Simulação em BNCT usando Teoria da Perturbação Generalizada. Nossa pesquisa é desenvolvida no Programa de Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense, com a contribuição dos pesquisadores Gustavo Benites, Wesley Assis e Yossel Nunes. O que é BNCT? BNCT é terapia de captura do nêutron pelo bóron. Essa terapia vem sendo pesquisada desde a década de 50, e vem sendo aprimorada desde então. Foi inicialmente desenvolvida para tratamento de tumores cerebrais do tipo glioblastoma multiforme, que são tumores altamente agressivos, em que o paciente tem uma sobrevida, curta. Então, essa terapia ela acontece em 2 etapas. Na primeira etapa, o paciente recebe um composto à base de boro. Esse composto tem afinidade com o tecido cerebral, e devido ao metabolismo acelerado da célula cancerígena, ele se concentra mais no tumor do que no tecido. Em seguida, o paciente é irradiado com feixes de nêutrons térmicos. A reação nuclear que acontece entre o nêutron e o átomo de bóron, gera o produto de reação, um átomo de lítio e uma partícula alfa e o raio gama. A partícula alfa, ela tem alta transferência linear de energia e essa energia é depositada no núcleo celular, destruindo assim o DNA da célula. Então, essa terapia é uma terapia alternativa, é uma terapia promissora, que inicialmente ela foi desenvolvida para tratar tumores cerebrais, mas hoje em dia ela já é utilizada para o tratamento de outros tipos de tumores, como câncer de pele, como tumores ósseos, para outros tipos de câncer. O objetivo da pesquisa é desenvolver um método baseado na teoria da perturbação generalizada para realizar a análise de sensibilidade dos parâmetros da BNCT que são importantes no cálculo da taxa de dose absorvida. Esse tipo de simulação é relevante porque ajuda no planejamento do tratamento do paciente, porque por meio da simulação computacional pode ser feito individualmente, o plano estratégico do tratamento do paciente, levando em consideração a posição do tumor, o volume tumoral, e com isso, para saber a concentração de boro necessária naquele volume tumoral, a energia do nêutron necessária para atingir o tumor, causando mínimo dano no tecido sadio. Então, toda essa simulação, se ela não acontecesse, o paciente seria exposto à radiação desnecessária. Então, a simulação computacional vem auxiliar o planejamento individualizado do paciente, porque é por meio dela que a gente consegue determinar, estimar a taxa de dose absorvida pelo paciente de acordo com o tratamento planejado. O formalismo da teoria da perturbação generalizada é um método heurístico que leva em considerações quantidades integrais e foi inicialmente desenvolvido para simular pequenas perturbações em reatores nucleares. No nosso caso, o nosso trabalho foi trazer essa teoria para o campo da medicina nuclear. Então, no nosso caso, essa quantidade integral é, na realidade, a taxa de absorção de nêutrons no meio material. No nosso exemplo, é a taxa de absorção de nêutrons no cérebro. Nós vamos considerar um domínio bidimensional, Então, essa taxa de absorção, ela leva em consideração o fluxo angular de nêutrons, que descreve o comportamento dos nêutrons no meio material, e também uma fonte chamada detector, que na realidade contabiliza os nêutrons que são absorvidos pelo boro no tumor e no tecido sadio. O fluxo de nêutrons ele é determinado pela equação de transporte de nêutrons, que é a equação 2. Essa equação é uma equação de balanço que contabiliza os nêutrons que entram no sistema e os nêutrons que saem. Os nêutrons que entram é igual à quantidade de nêutrons que saem. Essa equação ela leva em consideração todas as reações nucleares que podem ocorrer, ela leva em consideração as fontes de emissão de nêutrons, uma fonte externa, e a fonte de espalhamento, que também é emissora de nêutrons, e ela leva em consideração também todas as possibilidades de direções que o nêutron pode tomar a partir do momento que ele interage com um átomo.
Então, a resolução da equação de transportes ela é determinada por meio de método numérico. A solução da equação de transporte de nêutrons é determinada pelo método numérico de diferenças finitas Diamond Difference, que leva em consideração a formulação de ordenadas discretas e multigrupo de energia. Maiores detalhes sobre o método numérico podem ser encontrados na referência Garcia 2009. A teoria da perturbação generalizada também leva em consideração o conceito de função-importância, que diz que uma resposta, da contribuição de uma partícula para o sistema é conservada ao longo do tempo. A função-importância é determinada pela equação 3, onde L estrela é o operador adjunto de transporte de nêutrons. E também considera a relação de reciprocidade de fontes, onde a taxa de absorção que relaciona o fluxo adjunto de nêutrons e a fonte, que é o detector, que contabiliza a absorção de nêutrons, com um fluxo adjunto de nêutrons e uma fonte secundária. A análise de sensibilidade na teoria da perturbação generalizada é realizada por meio da equação 7, onde os coeficientes de sensibilidade são representados pelas equações 8, coeficientes de primeira ordem, 9 de segunda ordem e 10 de terceira ordem. O coeficiente de primeira ordem leva em consideração a variação de um único parâmetro, de segunda ordem de 2 simultâneos, de terceira ordem de 3 simultâneos, mas parâmetros também podem ser considerados na simulação. Para determinarmos a taxa de absorção de nêutrons em função do boro na região do tumor, utilizamos a equação 11 e definimos o S+, para contabilizar a quantidade de nêutrons que são absorvidos pelo boro nessa região. Considerando a relação de reciprocidade de fontes da equação 13, calculamos o coeficiente de sensibilidade de primeira ordem, representado pela equação 14, para chegarmos na equação 15. A equação 15 é a equação que determina a variação da taxa de absorção em função da concentração de boro. Essa equação ela é determinada porque nós utilizamos a teoria da perturbação generalizada e os conceitos dessa teoria. Com essa equação, basta que a gente calcule a taxa de absorção, que envolve a equação de transporte de nêutrons, uma única vez para uma concentração fixa. E a partir desse valor, a gente pode determinar as variações da concentração só utilizando os valores das concentrações de boro, sem resolver novamente a taxa de absorção. Se a gente considerar o método direto, para cada valor de concentração, a gente precisa recalcular a taxa de absorção e determinar a variação por meio da diferença dessas taxas. Isso possibilita uma redução no tempo computacional relacionado a esse cálculo. Por quê? Porque a gente não precisa ficar resolvendo várias vezes a equação de transporte de nêutrons, que é um cálculo demorado, é um cálculo mais complexo. Apresentamos uma simulação computacional, onde o domínio é bidimensional, o cérebro é representado por um quadrado 6x6 e o tumor é representado por um quadrado 2x2, conforme visto na figura 1. Na figura 2, nós apresentamos a região cerebral sem a presença do tumor. Então, a gente pode observar o fluxo de nêutrons. Em vermelho é a posição onde o fluxo tem maior intensidade, e essa intensidade ela vai sendo perdida à medida que nós nos afastamos da fonte de nêutrons. Na figura 3, nós representamos a região cerebral com a presença do tumor. Então, o tumor está representado no canto esquerdo acima, na mesma posição que ele se encontra na figura 1, e a gente pode verificar no gráfico 3 uma deformação no fluxo de nêutrons. Na região onde encontra-se o tumor, nós temos uma região mais escura, que significa que os nêutrons estão sendo absorvidos nessa região. Então, a gente observa aqui a relação entre o fluxo de nêutrons e a posição do tumor, e a concentração de boro no tumor é muito importante. Para essa simulação, nós consideramos a concentração no tecido de 10 ppm e a concentração na região do tumor de 30 ppm. Apresentamos algumas bibliografias consideradas na nossa pesquisa. Agradecemos pela oportunidade de divulgarmos a nossa pesquisa e participarmos desse encontro. Muito obrigada.